Oi, som. Perfeito. Muito boa tarde. Hoje, dia 24 de outubro, nessa quinta-feira ensolarada, muito bonita aqui na cidade de Viamão. E a gente está chegando com a nossa live aqui da FACESE, na biblioteca aqui da faculdade, recebendo as nossas parceiras aqui do Instituto Guiar, que já participaram de outras lives, de outros eventos com a gente. Hoje a gente recebe a Thaís, que já é nossa figurinha carimbada, aqui, nossa parceira da casa, e está recebendo também a Bruna e a Sinara. Sejam bem-vindas. Obrigado pela presença. E o motivo pelo qual a gente está fazendo essa live, e elas estão aqui presentes, é mais uma formação promovida pelo Instituto Guiar, em parceria aqui com a FACESE, que vai acontecer agora no dia 29 de outubro, na próxima semana. Que dia da semana que cai? Na próxima terça, agora, às 19h30, aqui no Multicentro, aqui no ambiente da FACESE, que se chama Um Sucesso para Pessoas e Organizações, as Dinâmicas Sistêmicas. E a gente vai conversar um pouquinho aí durante meia hora, 40 minutos, enfim, enquanto o papo estiver rolando, sobre o que são as dinâmicas sistêmicas e, enfim, como é que está sendo o trabalho do Instituto Guiar. Boa tarde novamente, meninas. Thaís, boa tarde. Como é que está essa caminhada do Instituto Guiar? A gente, acho que fez uma live já faz uns 2 meses ou 3, mais ou menos. Como é que está a caminhada do Instituto aqui em Viamão, na cidade? Como é que está acontecendo as dinâmicas? E o que tem de novidade para a gente? Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. A minha gratidão, né, pela FACESE, pelo Vini, pelo Bonato, por acreditarem no Instituto Guiar e nesse projeto que tem como propósito o resgate do ser humano, da essência do ser humano, o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a gente conversou há 2 meses atrás, né, Vini? 3 meses atrás, um pouquinho antes do lançamento do Instituto, que foi dia 15 de agosto. E depois disso, as coisas estão caminhando de acordo com o desenvolvimento, de acordo com o desempenho, né? Muito assim, de acordo com os aliados, com a parceria, com as pessoas que acreditam no mesmo propósito que nós. Então, a gente está numa caminhada em busca desse desenvolvimento. E a palestra que a gente vai fazer aqui no dia 29/10 é sobre as dinâmicas sistêmicas, que está relacionada à formação internacional de gestão e liderança sistêmica, que vai ser ministrada pelo Kotaro Tuji, que é o nosso parceiro aliado, né, do Instituto Internacional de Coaching do Japão, que traz uma visão sistêmica das organizações e das nossas vidas. E então a gente vai trazer um pouquinho para o pessoal aqui de Viamão, da nossa comunidade, para fortalecer esse vínculo, né? E para que o pessoal também possa conhecer um pouquinho mais sobre o que são as dinâmicas sistêmicas dentro das organizações. O nosso professor Bonato, que é o diretor da FACESE, ele é um fã, ele é um adepto dos organismos sistêmicos, do processo sistêmico dentro e fora do trabalho, né? E ele insiste muito com a gente, com os nossos colaboradores aqui, de que a gente precisa olhar o todo, de que a gente precisa ter um olhar sobre todos os processos, saber que quando tu mexe numa peça, tu vai estar mexendo em todo um processo, e isso a gente consegue aplicar na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal, né? Como é que está sendo poder espalhar esse conhecimento, enfim, poder fazer despertar para as pessoas esse conhecimento, né? Então, o principal fato disso tudo, e eu acredito que o Bonato, como ele é um visionário, é uma pessoa que enxerga muito antes, né? Inclusive nos meus arquétipos, ele é o meu visionário, porque ele tem uma visão muito ampla do sistema. Quando a gente traz a visão sistêmica, a gente consegue diferenciar o que é causa de sintoma dentro das nossas vidas pessoais e das organizações. E aí eu consigo agir com foco na solução. E eu deixo de realmente procrastinar, ou talvez até de ficar enrolado, desorganizado. Eu faço, não sei. Chega no final do dia, parece que eu não fiz nada, né? Então, eu acabo identificando por que causa, por que motivo, e aí eu vou lá na causa, que talvez seja mais profunda, né? E consigo identificar e agir com foco na solução. Meninas, fiquem à vontade para interromper, um bate-papo informal. Peguei no teu cabo. E isso que tu está falando, né, Thaís? Isso interfere no dia a dia da gente, desde as relações mais básicas, ou seja, daquela relação com o teu companheiro ou companheira, com os filhos, até grandes investimentos, ou seja, esse olhar, essa busca pela causa daquilo que está te trancando, que está te impedindo, ela pode beneficiar a tua vida pessoal e a tua vida profissional. Como é que as dinâmicas sistêmicas, como é que a formação funciona para poder auxiliar, né, a pessoa na forma prática, assim, como é que funciona? Na verdade, o que as dinâmicas sistêmicas trazem é do nosso inconsciente, né? Então, muitas vezes a gente tem desejos
muitas vezes a gente tem alguma coisa que não está nos agradando muito, que está nos deixando chateado, e que a gente chega em casa no final do dia e não sabe o que é, porque a gente trabalhou e não sai do lugar. O resultado não vem. Exatamente. Ou até mesmo em relacionamentos, na família também. Então, a dinâmica sistêmica, ela tem a oportunidade de nos trazer o que está no inconsciente, que aí realmente são as causas, como a Thaís falou. O que a gente traz no dia a dia são sintomas, né? São problemas. Mas esses problemas, eles fazem parte só da pontinha do iceberg que está lá em cima. E que a gente tem tendência de terceirizar esse problema. Ou seja, o Bonato sempre diz, o problema é meu, eu dou para quem eu quiser. Ou seja, a tendência é sempre a gente procurar um culpado externo, né, daqueles problemas que nos afligem, que pode também acontecer de ter um culpado externo, mas é mais fácil, né, tu ter um culpado do que tu admitir que o problema é teu. Exatamente. Né? E claro, a cura, não vou falar em cura, digamos, a resolução desse problema é muito mais penosa, porque tu precisa rever conceitos, rever comportamentos, né? E nesse sentido, Vini, a gente traz a responsabilidade, né? É o que tu falou. A responsabilidade é minha. Então, se eu trago a responsabilidade para mim, eu consigo agir mais rapidamente. Isso vai me tirar da zona de conforto. E na opinião de vocês, enfim, o que acontece com a sociedade hoje? É um excesso de informação, um excesso de tecnologia? Por que a gente chega nesse ponto de não saber para que lado sair? Vocês que estão lidando diariamente com pessoas que vêm procurar vocês ou que vocês ficam conhecendo, o que está acontecendo? O que a gente entende, Vinícius? Que já há muito tempo a gente vem com uma sobrecarga, né, de trabalhar, estudar, mas a gente não para pensar quem nós somos. Né? E isso só acontece quando tu tem um insight realmente, que é o que a gente está conseguindo fazer nas palestras que a gente está fazendo hoje. Né? A gente está fazendo que as pessoas param para refletir, para pensar e refletir, né, sobre a sua vida, o que elas gostam de fazer, porque ninguém faz isso, né? Ninguém para pensar sobre isso. A gente cresce e começa a trabalhar e tem que sobreviver. Esse é o instinto, né? E aí você começa a trabalhar em qualquer coisa. E aí você, quando se dá conta, passaram-se 40, 50 anos, você continuou na mesma empresa ou em empresas diferentes, mas não sabe se aquilo... E você não é feliz, né? E aí, quando você para pensar sobre isso, e aí você consegue identificar, eu não sou feliz, eu quero achar o meu propósito de vida. Pois é, aí entra uma discussão um pouco mais filosófica. O que é o conceito de felicidade para cada um, né? Porque exatamente. As pessoas hoje podem estar confundindo o número de amigos virtuais, o número de likes ou uma relação superficial, familiar no trabalho com a real felicidade. Acho que as pessoas perderam um pouco a essência do que realmente é ser feliz, né? Tem uma coisa, Vini, que a gente traz dentro da visão sistêmica, que é o propósito, a missão de vida, né? Então, quando eu entendo o meu porquê de existir, eu resgato a minha essência. Nós todos, quando nós nascemos, a gente tem um porquê. A gente já nasce com uma missão de vida, né? E aí, dentro da nossa infância, do 0 aos 7 anos, a gente começa a desenvolver algumas formas de nos defender de dores. Certo? Esse nosso mecanismo de defesa, ele vai nos proteger pela vida inteira. Até que eu tenha, ou por um insight poderoso, de alguém que me estenda a mão, que me apoie, me conduza, ou por uma doença. Né? Essa minha dor de infância, essa minha ferida de infância, ela vai me proteger. E todos nós temos, viu? Todos nós temos elas e está tudo certo. Quando a gente entra numa visão sistêmica, a gente começa a mapear as personalidades. E aí eu conheço dentro de mim o que é essência, o que é pureza, o que é alma, sentimento, e o que é persona, que é aquilo que eu visto para me defender e para lidar com as atividades. Então, talvez os amigos virtuais, talvez a forma de trabalhar, talvez uma depressão, talvez um alcoolismo, enfim, os vícios, né? Que para cada um existe um tipo de vício. A gente acaba se entregando para alguma coisa, né? Talvez esses vícios, eles comecem a ser... A gente começa a desatar esses nós. Porque aí eu entendo que a minha essência só tá se protegendo com aquilo ali, com aquela fuga, com aquele resgate. Entende? E aí eu vou começar, em vez de me entregar para o que é vício, eu começo a me entregar para a minha essência. E buscar minha flecha de crescimento, né? Que não necessariamente, dentro de uma sociedade competitiva,
uma sociedade que cobra resultado e que cobra daqui a pouco as pessoas uma vida de aparência ou bens materiais, não necessariamente esse propósito de vida precisa ser uma coisa grandiosa aos olhos dos outros, ou seja, o teu propósito de vida pode ser um propósito muito peculiar, muito teu, e que não necessariamente vai ser vistoso para o mundo, e as pessoas daqui a pouco estão procurando se posicionar perante a sociedade, não perante a si próprio, né? Exatamente, eu acho que até pelo meu exemplo, eu sempre tive muito medo de fazer qualquer tipo de processo ou de aprofundamento, de autoconhecimento, por medo mesmo. A sensação que eu tinha é que eu ia abrir uma porta de uma verdade muito profunda que eu não sabia qual era, e por isso o meu medo, né? Porque era algo desconhecido. E às vezes a gente vive numa vida de muitas aparências, de relacionamentos, de amigos que às vezes a gente nem sabe que são amigos, a gente por vezes se afasta da família, e a gente acaba criando realmente uma vida em torno disso. E aí quando a gente para e diz assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Falta um pouco desse propósito, que é o porquê que a gente acorda de manhã. E as pessoas... para que as pessoas não pensem assim, mas tudo isso que elas estão falando é só muito bonito. Vocês podem ter certeza que nós três já passamos muito por esse medo, a gente ainda tem alguns medos, e sempre vai ter, isso é totalmente normal. E falar sobre a nossa profunda verdade não é fácil, é algo que depende de muita coragem, né? E realmente, não é para as pessoas que estão nos assistindo agora vão dizer assim, mas é tudo muito bonito, mas na minha vida isso daí não vai funcionar. Depende de cada um de nós. É como a Thaís falou, a gente tem que assumir a responsabilidade de qual vida que a gente quer viver. Se a gente quer viver uma vida em que a gente vive colocando a culpa na falta de dinheiro, né, que isso é um sintoma, não é a causa do nosso problema. Ou se a gente vai viver uma vida em que a gente vai entender, ter relacionamentos com mais sentido, ter clareza dos nossos sentimentos e saber, entender o porquê que a gente está aqui, o que a gente quer fazer da nossa vida. Nem sempre é só ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é só... Como a Thaís fala, é uma consequência. Não, né? E isso é tão... A Thaís falou da questão dos 0 a 7 anos, enfim, dos propósitos, e isso é tão peculiar das crianças, e quando a gente faz alguns cursos na área, a gente fala da criança interior, etc. Eu sempre dou o exemplo do meu pequeno, tenho um filho de 6 anos, foi ano passado ou retrasado, ele tinha 4 ou 5, tá, na educação infantil, acho que 5 anos. E... a gente morava num prédio em Porto Alegre que era um gás encanado, era gás central, então ele nunca tinha visto um entregador de gás. E a gente veio morar aqui nos meus pais enquanto a gente construía e tal, e aí entrou o irmão do Ivânio lá do Mais Gás lá. E ele é um cara grandão, vestido todo de vermelho, com aquele gás nas costas e tal, e aquilo ali ficou na cabeça dele. Na dinâmica aqui do 1º de maio, dia do trabalho na escola infantil, ele desenhou que ele queria ser entregador de gás. E eu achei aquilo fantástico, porque ele prestou atenção numa atividade que é subvalorizada, ele idealizou que aquele cara era um cara forte, um super-herói, e ele quer ser aquilo ali. Então, ele foi lá na essência daquilo que ele enxergou. Ele não criou um estereótipo, ou seja, ele não faz a mínima noção se aquilo socialmente é bom, se não é bom, se ganha muito. Isso, enfim, a criança não tem esse preconceito. E tu pode ter certeza que ele pensou mais alguma coisa. Ele deve ter pensado assim, ele veio ajudar, trazer alguma coisa para o meu pai e para minha mãe, entendeu? Isso. Ele aumentou muito mais, ele valorizou muito mais aquela pessoa. E a gente foi pesquisar com as professoras, então tem casos, os alunos querem ser várias profissões que socialmente são desvalorizadas, recolher lixo, ser gari, porque eles identificam ali liberdade, eles identificam esse sentido de poder, de força, de alguma coisa, porque as crianças elas têm uma visão totalmente desprovida de preconceitos, né? Perfeito. Perfeito, Vini, perfeito. E assim, a gente fez uma formação esse final de semana que é Eneagrama. O Eneagrama é uma formação que mapeia, né, toda a personalidade. E aí traz exatamente isso. A nossa essência, ela é pura. E do 0 ao 7, eu tô puro, entendeu? Eu não preciso me defender de nada. Eu enxergo o mundo como ele é e não como eu acredito que seja. Depois disso, a gente começa a enxergar o que a gente acredita. E tá tudo certo, porque é assim que a gente se defende, tá? Mas que bom que eu posso tomar responsabilidade, ter consciência de quem eu sou e começar a viver uma vida de missão, uma vida de propósito antes. E aí, Vini, hoje de manhã eu ainda falei sobre isso num videozinho que eu fiz. Quem disse que a profissão precisa ser glamourosa? E o que é glamour?
Entende? E tudo bem se tem alguém que acha que glamour está certo, porque se essa for a missão da pessoa, ser milionário, ter glamour, está tudo certo. Agora, se a minha missão for ser um entregador de gás e eu fizer aquilo com amor e o meu coração pulsar, eu vou ter um retorno financeiro daquilo. Hoje existem milhares de profissões. E por que tem que estar tabulado pela sociedade que eu tenho que ser isso ou tenho que ser aquilo, entende? Então, talvez o Instituto Guiar vem com esse propósito de trazer desde a infância, sabe, para as crianças ter essa liberdade, para os pais poder compreender que quando chega a hora de escolher algo, não tem que dizer o que tem que escolher, deixa o coração pulsar, sabe, deixa sentir o que me faz vibrar, independente de naquele momento me trazer um retorno financeiro ou não, porque se esse for o caminho, vai trazer o retorno financeiro. É óbvio que a gente não espera cair do céu, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que planejar, agir, né? Ser inovador, muitas vezes, em algumas profissões, ter coragem de nos expor, ter coragem de assumir as nossas vulnerabilidades. E aí, sim, o meu caminho, se eu decidir que o meu caminho está certo, que é aquele ali, eu vou caminhar, eu vou ter consistência e vou caminhar. Vou ter retorno, vou ser próspero e vou ser abundante, né? E claro que tudo isso são processos, ou seja, não é vir aqui numa formação, fazer 2 formações e achar que no dia seguinte a tua vida vai dar um 180 e tu vai passar para o outro lado. Ou seja, são processos, às vezes, como a Bruna falou, às vezes um pouco mais dolorosos, às vezes menos dolorosos, às vezes a pessoa só precisava de um instalo e já tem, às vezes a pessoa precisa ainda ser muito trabalhada. Isso, ou seja, não existe uma receita de bolo, né? Existe trabalho também. Existe responsabilidade, existe trabalho. E pensando nisso, né, qual é o nosso planejamento aqui com o nosso aliado Facese, Bonato, né, e toda essa galera, Instituto Guiar, o IGE, é que essas formações iniciais venham agora, em novembro, de 25 de novembro até 1º/12, vai ser uma semana, né, que o Kotaro vai estar aqui ministrando 2 formações, gestão e liderança sistêmica, voltada para a administração, e constelações familiares e organizacionais, que também estão voltadas para o autoconhecimento, para profissionais liberais, para pessoas, psicólogos, advogados, coaches, empreendedores, pessoas que querem usar isso, ou até mesmo quem simplesmente quer usar na sua vida para ter mais autoconhecimento. Então, elas estão abertas, né? E o propósito do Planejamento 2020, Instituto Guiar e Facese, é manter os cursos profissionalizantes. E vejam bem, esses cursos profissionalizantes de extensão, eles terão um conteúdo acadêmico, certo? Então, isso é muito importante trazer aqui para a nossa comunidade de Viamão, que tem preconceito com coaching, porque o coaching é uma metodologia cientificamente comprovada. Ela sim, é certificada por estudos, por trabalho de conclusão, né? Ela é certificada por horas de atendimento no nosso instituto, certo? O que diz respeito aos outros institutos, a gente não pode dizer. Mas as pessoas que se formam por esse instituto passam por esse acompanhamento, né, para que verdadeiramente possam sair formados. Então, para que seja um pouco desmistificada até, e que o preconceito, que a gente comece a tirar um pouco do preconceito, porque quando a gente tem preconceito e medo é daquilo que a gente não conhece, né? Exatamente. Então, assim, a gente está montando as formações acadêmicas para o ano que vem, para que as pessoas tenham acesso a isso, as palestras gratuitas, né, para que elas possam vir conhecer, experimentar um pouquinho e entender que não dói absolutamente nada. É libertador, né? E não é, como eu vou dizer, não é uma religião, não é uma seita, ou seja, tu não precisas vir aqui e aceitar tudo, tu tem espaço para debate, para perguntar, para estimular a curiosidade, daqui a pouco algum ramo não te interessou, mas outro te interessou. Eu fiz, faz 4 anos, eu acho, 3 para 4 anos que a gente fez com outro instituto mais antigo, enfim, uma formação também na área de treinamento, enfim. E lá tinham coisas, por exemplo, que eu me identifiquei na área profissional, e tinham coisas do treinamento que eu não me identifiquei. Então, é plenamente normal de que tu te identifique com algumas coisas e com outras não, né? Vamos lá. Dia 29, o que vai acontecer exatamente dia 29? O que as pessoas podem vir buscar aqui? Dia 29 de outubro, nós temos uma palestra. Que a gente chama de movimento, né? Porque as nossas palestras, elas são muito mais o outro do que nós. Sim. Na verdade, vão ser momentos de reflexão. A gente vai colocar alguns pontos para que as pessoas possam refletir. Em momento algum, a gente vai ensinar
alguma coisa para as pessoas. A gente não vai trazer conteúdo, a gente vai trazer reflexão. E vai ser um momento muito oportuno para que as pessoas possam entender, principalmente, questões que são muito pertinentes para as organizações delas. Então, a gente está falando aí para um público de empreendedores, pessoas que trabalham em empresas familiares, pessoas que trabalham em grandes organizações, mas que são gestores, que são líderes, que são supervisores, coordenadores, enfim. E para todos aqueles que trabalham e querem buscar autoconhecimento também, né? Então, acho que o público interessado é aquele público que quer, enfim, ouvir um pouquinho sobre a reflexão de dinâmicas sistêmicas e, principalmente, o porquê que é um sucesso para as pessoas e também nas organizações familiares, empresas familiares, micro e pequenas empresas, grandes empresas, não importa, são organizações no geral. Perfeito. Nós vamos trazer uma ferramenta nova nessa dinâmica, nessa palestra do dia 29. A gente vai fazer uma aplicação de ferramenta. Então, assim, a pessoa vai sair daqui com algum retorno já para aplicar na sua vida. Tá? Então, a gente, nesse momento, é uma novidade. A gente está trazendo uma ferramenta nova para aplicar em grupo, né? Então, venham mesmo, sabe? Participem, façam perguntas, nos chamem o pessoal da FACES, a gente tem um link de inscrição, vai ter um coffee break que a Superpan tá preparando também com todo amor e carinho, né? Eu acho que o diferencial do Instituto Guiar, né, Vini, é essa parte do conteúdo, né? O Instituto Guiar tem conteúdo, não é só falando, né, da boca para fora, sim, mas é um instituto que preza por muitas coisas, né, e principalmente a questão assim da ética, né, da forma como a gente conduz as coisas dentro do instituto e a forma como a gente se trata, a forma como a gente conduz o instituto internamente, isso vai externo também, né? Então nós somos quem nós somos, né? Esse é o grande diferencial. Sim. Nós somos as pessoas que o nosso dia a dia é esse. Sim, né? Vocês verdadeiramente encontraram o propósito, a Thaís já tinha conversado com a gente, encontraram o seu propósito e estão conseguindo com êxito colocar isso em prática. Tu comentaste, Bruna, que a formação do dia 29 é voltada também para empreendedores, para líderes, etc. Daqui a pouco a pessoa vem aqui, nem tanto para resolver os seus problemas, daqui a pouco não está enxergando os problemas, mas pode sim aplicar de forma prática na sua equipe de trabalho, sim, buscar o seu conhecimento para que a sua equipe de trabalho evolua rapidamente. Exato. Essa palestra de dinâmica sistêmica, ela é voltada para o empreendedorismo, assim, e pode ser para os profissionais liberais também, coordenadores, gestores, líderes, a pessoa que exerce um cargo de liderança, e aí, gente, líder de família. Entende? Eu não preciso ser um líder na minha empresa, mas eu posso ser um líder da minha família que quero ter mais resultados. Acho que a gente fala sistema, ele pode ser familiar, ele pode ser organizacional, pode ser um sistema de amigos, pode ser um sistema de gestores, líderes. Então, o sistema, ele não necessariamente tem que ser familiar ou empresarial, né? E um líder, ele não precisa ser só um líder de uma empresa, como a Thaís falou. Existem muitas pessoas que são líderes de família, né? Que conduzem uma família. Então, as dinâmicas servem para qualquer tipo de sistema. E essa ferramenta que a gente vai aplicar, que é uma ferramenta nova, ela é voltada sim para o business, tá? Para o empreendedorismo, para o mundo organizacional, porém ela pode ser adaptada para a tua vida pessoal também. Então, assim, a gente pode fazer um parâmetro no momento em que estiver aplicando a ferramenta. Então, é interessante que a pessoa venha aberta, venha assim de copo vazio, sabe? Esvazia o copo. Não, e o importante também, assim, às vezes, quem está ouvindo, né, e vendo a nossa live, assim, eu tenho uma atividade hoje, eu trabalho numa empresa, mas eu estou pensando em abrir meu próprio negócio, né, ou eu quero trocar de área, eu quero mudar, fazer uma transição de carreira, né, venha nos ouvir, né, venha falar com a gente tem várias possibilidades. Isso é impressionante, né? Eu estou formado já faz 2019, né? Não vou falar. Bastante tempo. E eu comecei a fazer uma formação aqui em EAD, aqui no Positivo, na FACES, em gestão de recursos humanos. E lá dentro tem a cadeira de técnicas de motivação, fala de coach, etc. E como é bacana tu voltar a ter conhecimento, eu não sabia que fazia falta para mim estudar. E eu, claro, dentro de uma possibilidade diferente, agora eu estou fazendo EAD, eu estudo em casa, etc. Mas como é bom ter conhecimento, quer dizer, posso até daqui a pouco não ir para a área de recursos humanos, mas acumular esse conhecimento, ou seja, se tu vens aqui no dia 29, daqui a pouco
tu não te identificou, mas é um conhecimento que tu adquiriu, vem sem preconceito, ou seja, tu vai adquirir um conhecimento. Exatamente. Não, e assim, só por nos conhecer, né, e falar um pouco, trocar uma ideia com a gente, né, vem trocar uma ideia, não custa nada, o evento é gratuito, vai ter um coffee, vai ser um evento muito legal, transformador. A gente fez uma atividade sobre psicultura aqui em Viamão, está fazendo várias formações sobre psicultura dentro do projeto Conexão. E a gente reuniu, foi em maio, acho que foi, não foi em maio. A gente reuniu aqui 10, 12 famílias e casais, enfim, que criam peixes aqui em Viamão, que não se conheciam. E que o problema de um era o mesmo problema da outra, e outra tinha a solução para o problema de um, e era só uma questão deles sentarem no mesmo ambiente, se olharem, se identificarem. Ou seja, falta para as pessoas, né? Essa troca, exatamente. Esse olhar de que a tua solução daqui a pouco está tendo o teu concorrente. E tirar essa visão da concorrência. Não existe concorrência, né? Porque somos todos diferentes. Cada um faz algo melhor que o outro, mas isso não é uma concorrência para nós. O Instituto Guiar não trata isso como uma concorrência, e sim como aliados, né? Parceiros. Vamos nos unir para fazer um Viamão melhor. Comunidade, né, de desenvolvimento pessoal, profissional. A gente tem 2 grandes empreendimentos chegando na cidade agora. Essas empresas vão contratar pessoas que têm capital intelectual e emocional. Hoje, essas grandes empresas, e eu acredito que as pequenas também vão entrar nesse nível brevemente, contratam pessoas que têm um capital emocional estruturado, não somente o intelectual. Porque é muita galera assim, com MBA, com isso, com aquilo e com nada, emocionalmente. Certo? Eu estou falando por mim. Porque, assim, tipo, fui, fiz tudo, planejamento estratégico, gestão de pessoas, administração, pedagogia. No momento de uma pressão, no momento não sabe como lidar. Exato. Então, assim, o Instituto Guiar tem esse propósito aliado à FACESE, trazer para cá, para a cidade de Viamão, esse desenvolvimento pessoal e profissional, para que a gente possa ser referência no Estado, com a visão sistêmica. Como isso é do nosso dia a dia, a gente fala daqui a pouco em conceitos de inteligência emocional, de capacidade, etc. A gente acha que isso é um papo muito teórico. A gente tem isso dentro de casa. Todos aqui, eu tenho irmão, tu tem irmão, todo mundo tem irmão. Os irmãos são criados do mesmo jeito, no mesmo sistema, e cada um reage diferente com as emoções. Ou seja, às vezes até irmãos gêmeos, ou seja, pessoas que têm a mesma idade, conviveram dentro da mesma casa e passaram pelas mesmas situações, mas captaram aquilo de forma diferente e vão reagir de forma diferente. Então, por que a gente acha que a nossa empresa não tem esse problema? Tem as mesmas a gente tem os mesmos desafios, né, Vini? Então, quando a gente se encontra, a gente consegue compartilhar sobre isso. E aí vem muito pertinente com o propósito de 2020, que agora em 2019 a gente finaliza ele com 2 formações, mas 2020 fazer o acompanhamento com essas pessoas, né? Então, vão ter formações, cursos de empreendedorismo, né, que serve especificamente para como montar o meu negócio, do início ao fim. Sabe? De como eu abro a minha MEI e como é que lá no final eu vou fazer a propaganda e vender o meu negócio. Então, vai ter um curso voltado para o empreendedorismo, outro curso que vai ser voltado para líderes sistêmicos, né? E o outro, a gente ainda está analisando, fazendo uma pesquisa de clima aqui para a comunidade, né? Mas possivelmente... Estou dando spoiler, deixando... Mas, assim, contribuam, o que vocês esperam, né? A gente também tem um curso em nível operacional, que eu acredito que seja interessantíssimo, assim, sabe? Mas ele tem que ter engajamento da comunidade para isso acontecer. E talvez isso vá acontecer em 2020, né? Porque o Bonato é super parceiro, ele tem essa visão sistêmica, ele acredita no projeto, então a gente vem desenvolvendo de acordo com a demanda. Quanto mais o pessoal interagir, mais o pessoal nos disser, é isso que eu preciso, é aquilo que eu preciso, a gente vai tendo a flexibilidade de trazer os cursos da maneira que é necessário, claro, né? Claro, da maneira que a faz cidade sentido. precisa. Isso, exato. Exatamente. E assim, uma coisa interessante, né, Vini? Hoje a gente tem 6 pessoas inscritas já nessa formação, principalmente na de constelação, né? Na verdade, a gente tem 10, tá? Mas 6 pessoas são de fora do estado do Rio Grande do Sul. Procurando a formação. E isso, assim, é uma dorzinha na alma, sabe? A gente sente um pouquinho de dor, mas tudo bem. Eu acho que é o primeiro passo. Tudo que é novo, assim, a gente aqui na FACESE, enfim, a gente conversa diariamente sobre isso. Quando o Bonato idealizou a faculdade, era um cenário de cursos presenciais e agora é outro cenário, ou seja, o mercado está em constante evolução, as pessoas estão tentando procurar onde se agarrar, então
demora um pouco, né? A gente sabe A gente sabe que tem demanda para todas as profissões, então é isso aí, eu me encontrar, né? E daí quando vem essas pessoas de fora nos procurar, por um lado eu fico muito feliz, entende? Porque a gente já está sendo referência lá no Belém do Pará, em Salvador, na Bahia, no Rio de Janeiro, tá? Mas aí aqui em Viamão ainda tem uma certa resistência. E tudo bem, tá? O que eu quero deixar claro aqui é que se alguém está interessado, vem participar da palestra, do movimento, nos chama vocês para entender. O nosso mestre Kotaro, ele também está pronto para conversar com cada pessoa. Ele é uma pessoa muito, assim, de sabedoria gigante, mas super humilde. Ele está envolvido, engajado com essas formações, porque ele acredita em quem? Na cidade, nas pessoas que ele encontrou aqui, nos nossos propósitos, na nossa missão, sabe? Então, interajam com a gente, é isso que a gente pede. Façam interação, não deixem que esse medo e que esse preconceito nos impeça de dar um passo adiante e encontrar a nossa missão. E como eu disse, se for por curiosidade, é por curiosidade, vem de curioso. Ou seja, tudo certo. Tira uma noite lá vou lá ver o que quer. É isso, vem isso aí, para ver o que quer. Não tem e assim, Vini, uma coisa que eu quero também convidar o pessoal. Gente, sintam-se pertencentes desse movimento. O Instituto Guiar, assim como a FACESE, pertence à nossa comunidade. Quanto mais pessoas estiverem engajadas conosco, quanto mais pessoas quiserem estar conosco, agregar as suas profissões, trazer ideias, sabe? A gente está aberto para isso. Né? Daqui a pouco tu é um líder comunitário, um líder dentro da escola, exato. Ou líder dentro da tua comunidade, ou dentro do teu setor e está procurando daqui a pouco não entendeu, mas eu não sei o que é a dinâmica sistêmica, mas eu preciso de uma orientação assim, assado. Exatamente. Mas é a dinâmica sistêmica, vocês não sabiam o que era. E o interessante é que de nós três aqui, cada uma tem uma formação diferente, né? E junto a gente pode fazer muito, né? Então, assim, vem trocar uma ideia com a gente. E alguma solução a gente vai encontrar juntos, pode ter certeza. A gente não vai deixar a pessoa sair sem ajudá-la. E nós também queremos que essas pessoas vistam esse botãozinho aqui, que é do Instituto Guiar. Quer dizer que estamos juntos, somos todos pertencentes do movimento, né? E eu convido vocês que estão aí do outro lado para se sentir pertencente, estar junto. Nós não queremos ir separado para lugar nenhum, a gente quer ir junto, né? E quanto mais pessoas engajadas, melhor. Passar pela cabeça, assim, ou pelo coração, mas será que eu tenho que ir? Se tiver essa pergunta, já vem. É isso aí. Porque vem, na dúvida já vem, porque eu tenho certeza que vai fazer sentido, e se realmente fizer, a gente está aqui para receber de braços abertos. Perfeito, então. Então, dia 29 de outubro... acreditem na nossa cidade. Sim, acreditem. Acreditem. A gente não estaria aqui na FACESE se não te acreditasse exato. na cidade, né? Tem um potencial enorme, acreditem, né? Nós temos As pessoas... são muito boas, são generosas, né? São inteligentes e se juntem a nós, né? Tem um votinho de confiança antes, né? Mas isso é um... Bom, aí já rende uma outra live, né? Que vai render da semana que vem, então. Da cidade, né? A questão da autoestima, do pertencimento, enfim. Então, quem disse que não foi nós que chegamos aqui para fazer a diferença nesta cidade? Nós todos, tá? Os 250 e poucos mil habitantes. Então, vamos junto nessa causa. É isso. Né? Vamos ressignificar, vamos quebrar esse comportamento que vem dos nossos antepassados. Pode ser para nossa próxima live, então. Pode ser. Quinta-feira que vem, às 16 horas. É isso aí. Beleza. Então tá, dia 29, 19h30, terça-feira que vem, aqui no Multicentro, as inscrições pelo WhatsApp 993624755, 993624755, ou liga aqui para o fixo da FACESE, que é o 34460403, e entrada 1 kg de alimento, aqui no Multicentro, na terça-feira que vem, às 19h30. Meninas, obrigado. A gente já está com mais de meia hora. Nossa gratidão a ti, Vini. Nós que agradecemos. Bonato, a gente já fechou aqui um todos. contrato de toda quinta-feira. A gente está aqui às 4 da tarde para conversar um pouco sobre a vida. É isso. É sobre a vida. É sobre a vida, exatamente. E compartilhem, interagem, deixem perguntas. A gente vai trazer os assuntos de acordo com a intenção de cada um. Perfeito. Muito obrigado. A gente Nossa gratidão. A gente fica à disposição e a gente volta na terça-feira, provavelmente antes do evento aqui das dinâmicas, e na próxima quinta com o Instituto Guiar. Tá bom? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todos. Muito obrigado, gente.